Fala galera, Bruno da Stock Car 96, começando mais um vídeo de polimento, aula de número 3. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de corte, refino, lustro, que são as etapas de máquina. A gente vai falar das etapas de máquina, a gente vai mostrar um pouco as boinas, alguns acessórios, vai falar dos compostos e vamos fazer na prática esse processo para vocês verem acontecendo efetivamente o processo de polimento, galera. Eu já queria pedir para você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, que tá vindo muito conteúdo gratuito, exclusivo para vocês, de polimento, precificação, várias dicas. Se inscreve no canal, galera, não perde a oportunidade. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, @BrunoStopCar96 no Facebook e no Instagram. Vamos lá, roda a vinheta. Vamos para a prática então, galera. A gente já sabe que um polimento começa desde uma lavagem, né? Uma lavagem técnica bem executada, uma boa descontaminação da pintura para tirar aqueles resíduos que agarram na superfície para a gente poder fazer um polimento limpo, né? Sem danificar a boina, sem danificar a peça. Depois tem o processo de isolamento, que a gente vai isolar as partes que não devem ser polidas, e um bom mapeamento da pintura para que a gente saiba, para a gente ter um norte para se orientar para fazer essa mágica acontecer, né? A mágica do polimento. Então, galera, hoje a gente vai falar exclusivamente da parte de corte, refino e lustro. Para isso, eu trouxe aqui para vocês algumas boinas, tá? Algumas boinas mais básicas que a gente encontra por aí. Tem as boinas de lã, as boinas de espuma. Tem boinas de lã de corte, refino, lustro. Tem boina de espuma de corte, refino e lustro, que é o caso dessas aqui, ó. Essas eu tenho completinha aqui, ó. Tem uma boina de corte, que são as boinas que elas são mais duras um pouco, mais rígidas, né, digamos assim. Então, elas são mais duras, elas fazem a etapa de corte. Tem as boinas de refino. A boina de refino ela é um pouquinho menos rígida do que a boina de corte. E tem as boinas de lustro. A boina de lustro ela é mais macia mesmo, que é só para dar o acabamento. Qual que é a abrasividade? O que a gente chama de abrasividade? A abrasividade é quando a gente consegue nivelar mais rápido, com mais força, com mais rigidez a peça. Quanto mais abrasivo, quanto mais rígido a boina de espuma, ela é mais agressiva. Então, essa laranja ela é mais agressiva do que a azul, que por sua vez é mais agressiva que a de espuma, né? No caso que é a de lustro. Então, essa é mais agressiva, essa é menos agressiva e essa praticamente não é nada agressiva. Essa a gente usa com composto de corte, essa a gente usa com composto de refino e a outra a gente usa com composto de lustro. Segue as etapas. Beleza. Bruno, mas isso é uma receita de bolo e a gente pode usar isso para tudo? Lembra que eu falei no mapeamento? Existem tipos de vernizes, existem tipos de riscos em cima daquele verniz que vão determinar o que composto usar, que boina usar. Então tá aí o segredo do detailer, é saber como começar, saber como executar sem danificar a peça, sem desbastar muito o verniz, preservando o máximo o verniz original da pintura ali. O que é o verniz? O verniz é a proteção natural do veículo, então a gente não pode danificar ela. Muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar em cima dela, conseguir resolver o problema, né? Tirar o risco ali, nivelar e dar uma proteção para ele. Uma proteção extra, uma cera, um selante, um vitrificador. Beleza, isso também é assunto para as outras aulas aí. Vamos falar da parte de corte. A parte de corte, existem umas boinas de lã que normalmente nesse carro, que é uma Audi, a gente já tem falado, né? A Audi é verniz duro, né? Então a gente poderia usar uma boina de lã. Nesse caso eu não vou usar, vou descartar as boinas de lã, que elas são mais agressivas do que boina de espuma, muitas vezes, né? Pelo menos essas duas aqui, são boinas de corte, tá? É uma boina de corte super agressiva, essa daqui. E essa é uma boina de corte também, essa amarelinha aqui, ó. Só que ela é um corte um pouco mais leve, tá? Ambas são mais fortes que essa daqui. Porém, como eu sempre falo para vocês, a gente sempre começa do menor para o maior, né? Do menos abrasivo para o mais abrasivo. A gente vai fazer um teste com essa primeiro. Se não resolver, a gente aumenta para essa. Se não resolver, a gente aumenta para essa. Lembrando que esse capô não tem repintura, tá? Ele é um capô original. A gente está com uma micragem aqui natural dele mesmo, 130 microns, 140 microns, então a gente consegue trabalhar. Beleza? Se você perder essa aula, na aula 2 eu falo sobre isso. Então vamos usar esse carinha aqui, ó. Então, galera, parte de boina esclarecida, boina de corte, um pouco mais rígida,
boina de refino, um pouco menos rígida, e boina de lustro. Então a gente vai fazer esses 3 processos. Vamos começar fazendo o corte, o refino e o lustro. Para isso, qual composto a gente vai usar? Tá? A gente vai usar aí um composto de corte. Eu separei 3 marcas aqui para vocês verem que não precisa usar necessariamente a mesma marca. É o ideal? É o ideal, mas existem marcas diferentes que fazem o mesmo acabamento, dão o mesmo resultado. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês também. Pode usar a mesma marca, pode usar outra marca, pode combinar composto, pode. Tem várias ramificações que a gente vai fazer, só que isso é assunto para outras aulas também. A gente está aqui para aprender o básico, que é o corte, o refino e o lustro, e em cima disso a gente criar um projeto de polimento. Beleza, galera? Então a gente vai usar esse carinha aqui, que é um produto de corte da Menzerna, para fazer o corte. Então a gente vai usar esse cara com esse cara aqui, que é a boina de corte, tá? Esse é o primeiro processo que a gente vai fazer de máquina. Ah, galera, já estava me esquecendo. Essas boinas pequenininhas aqui são de polegadas menores. É uma boina de corte e uma boina de refino. Normalmente eu uso elas para dar o acabamento em cantos, né? Fazer os cantinhos que a boina grande às vezes acaba tomando uma parte muito grande. Isso é muito importante também. Pergunta que várias pessoas colocam para mim: qual a polegada de boina ideal para comprar? Eu sempre indico para a galera que conversa comigo, para o pessoal do grupo que a gente tem, né, do Detailer de Sucesso, eu sempre indico uma boina de 3 polegadas e uma boina de 5 polegadas em ambos os sentidos, corte, refino e lustro. Então boinas de 3 e boinas de 5 já dá para conseguir fazer um trabalho excelente. Então, composto de corte, boina de corte. Para refino a gente vai usar esse da Nobrecar. Ele é um composto 2 em 1, ele faz a função corte e refino. Como ele tem a função refino, etapa de número 2, a gente vai usar ele com a boina de refino. Vou deixar separadinho aqui, ó. E para finalizar, a gente vai usar um produto da 3M, que é o alto brilho. Ele é etapa 3, etapa de lustro. A gente vai usar com a boina de lustro. Então a gente vai seguir essas etapas. Vamos fazer um teste nesse capô aqui. Vou mostrar para você como é que tá o capô. E a gente vai ver se vai resolver. Lembre-se, se não resolver com essa boina de corte aqui, a gente vai entrar com uma boina de lã. Galera, presta bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Bruno, isso é um padrão que eu posso seguir? Eu posso sempre usar isso aqui para fazer um polimento? Galera, vamos lá, vamos situar a aula que a gente está tendo hoje. A gente está fazendo a aula numa Audi, num verniz mais duro, num verniz mais rígido. Então, eu entrando com uma boina de refino, eu sei que já não vai fazer muita coisa. Não vai resolver muito. Eu tenho que pelo menos entrar com uma boina de corte, seja um corte leve, alguma coisa do tipo. Eu tenho que entrar com uma boina de corte para tentar cortar os riscos, porque ele é um verniz mais rígido, é mais duro de trabalhar. Se fosse de repente um verniz asiático, que vocês estão vendo no material da aula 2, quem não baixou ainda, vou deixar o link da aula 2 aqui. Vai na aula 2, baixa, lá tem dureza do verniz e os tipos de pintura automotiva, vocês vão entender. E aqui então a gente está falando de uma Audi, verniz duro. Se fosse um verniz asiático, talvez eu poderia de repente começar pela etapa de refino. Talvez o risco que tenha naquele verniz asiático seja só um risco superficial. E aí uma boina de refino e um composto de refino já daria para fazer um polimento, certo? Então por isso que não existe uma receita de bolo. Varia tipo de verniz, varia tipo de risco, varia situações que fazem com que a gente use, de repente, uma boina de corte, ou uma de refino, ou uma de lustro. Uma pergunta: eu posso só fazer um lustro e já resolve? O lustro, galera, ele não tem abrasividade, quase nada de abrasividade, quase zero de abrasividade. Então, o lustro por si só, quase que 100% de certeza que você não vai conseguir resolver. Você precisa subir um pouco ali, né, a abrasividade, ou um refino, ou um corte, para poder conseguir resolver a peça. Por que eu estou falando isso? Carro 0 km, normalmente ele não vem com muito risco médio e fundo, ele só vem com risco superficial, tá? Risco de transporte. Então, se você pegar uma boina de refino e um composto de refino e depois lustrar, às vezes já resolve, tá? Já consegue resolver a situação. Outra pergunta que acontece aí no meio do polimento: compostos 4 em 1, 3 em 1, 2 em 1, que é o caso desse. O que seria 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1? É as etapas do polimento em um único produto. Você pode usar ele com uma boina de corte, com uma boina de refino, com uma boina de lustro, mas esse também não é um assunto para hoje. Isso a gente vai desmistificar nos próximos vídeos, beleza? Então vamos para a prática, galera. Vou acoplar aqui as boinas, né, na máquina. Vamos fazer a etapa aqui. Eu vou rodar rápido para vocês conseguirem ver e não ficar tão longo o vídeo, né, na etapa de corte. Vou mostrar como é que está aqui o capô, a situação que está, os riscos, né? E a gente vai fazer essas etapas aqui. Entre uma etapa e outra, a gente vai usar o revelador de holografias, né? Eu tenho esse revelador aqui, ó. Opa!
Revelador de holografias precisa ser usado sim entre uma etapa e outra para a gente conseguir tirar o resíduo do composto que ficou. Por exemplo, a gente fez o corte, passou o produto ali, tirou com a flanela de microfibra ali o excesso, no fundo do verniz ainda vai estar ancorado aquele produto de corte. Então a gente precisa entrar com o revelador de holografias, tira aquele composto ali, revela, né, para ver se não ficou muita marca, e aí entra com o composto de refino. Terminou de fazer o refino, terminou de tirar o excesso, entra com o revelador de hologramas, tira aquele excesso que grudou no verniz e entra com o produto de lustro e assim por diante. Só não se passa revelador de hologramas quando a gente já fez a proteção do verniz, porque se a gente fizer a proteção do verniz e entrar com o revelador de holografias, a gente retira a proteção que a gente aplicou, então não é viável. Galera, ó, vou mostrar para vocês como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá a característica desse verniz, ó. Olha lá na luz, como ele tá opaco, ó, sem brilho, toda a superfície. Eu vou dividir ao meio aqui e a gente vai comparar o lado que eu vou fazer o polimento com o lado que eu não vou fazer o polimento. Galera, lembrando que essa superfície ela já está lavada, descontaminada, e a gente já pode entrar com o processo de correção da pintura porque eu já mapeei ela, já sei como que está essa superfície, já sei que tem alguns riscos médios e superficiais. A gente vai entrar agora com os compostos e as boinas. Vou passar rápido o vídeo, vocês vão vendo como que a gente vai fazer esse processo aqui e depois eu mostro o resultado para vocês, beleza? Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui, a gente já fez o corte, ó. Essa superfície aqui, ela deixou um pouquinho de marca, como vocês podem ver bem no fundo, ó, porque é uma etapa mais abrasiva mesmo, ó. Em comparação com esse lado, que já tá bem opaca a pintura, ó. Nesse lado a gente já conseguiu deixar ela mais vívida, ó. Então a etapa de corte com essa boina resolveu. A gente nota que já não tem mais aqueles micro riscos na pintura, ó. Ela já tá bem lisinha. Em comparação com esse lado aqui, ó, que ainda tem alguns micro riscos, ó. Podem ver, ó. Esse lado aqui é o lado que a gente já executou a correção.
Então, galera, aqui a gente já fez, ó, processo de corte, refino e lustro, né? Etapa 1, 2 e 3, conforme eu havia explicado para vocês. Esse é o lado que a gente não realizou a correção, ó. E olha como é que tá o flash de luz aqui, ó. A gente percebe que tem bastante holografias, bastante marcas, né? Bastante risco. Agora olha esse lado aqui como é que ficou, ó. Esse lado a gente já fez a correção, ó. Olha como é que tá, ó. Já não tem mais marca, já não tem aquela quantidade de risco, ó, que essa parte ainda tem, ó. As marcas, aqueles riscos superficiais, praticamente saíram 100%, ó. Esse é o resultado do polimento realizado nessa Audi. Então, galera, vocês viram aí o processo de corte, refino e lustro que a gente realizou nessa peça aí do capô, nessa partezinha do capô. Vocês viram a diferença que deu com essas etapas. Lembrando mais uma vez que não é uma receita de bolo isso, tá, pessoal? Não precisa seguir esse padrão. Pode começar por um refino, dá para trocar boina, dá para trocar composto. Tem vários tipos de ramificações que a gente pode ir fazendo dentro do polimento, porque ele não tem um padrão lógico, mas vocês precisam entender esses processos básicos de polimento: corte, refino, lustro e a proteção, que a gente vai falar na próxima aula, que ela tem que seguir esse padrão para a gente conseguir ter um norte, conseguir se orientar quando a gente vai fazer um polimento e a partir dele a gente conseguir mudar, conseguir criar algum outro projeto. Por isso que a gente chama hoje o polimento técnico de criar um projeto de polimento, porque cada tipo de carro, cada tipo de verniz, cada tipo de risco, a gente pode usar um determinado tipo de composto, um determinado tipo de boina. Espero que vocês tenham entendido, galera, essa parte de corte, refino e lustro, que é a parte de máquina, né, que a gente fez aí, que a gente trabalhou nessa Audi, nesse verniz mais duro um pouco. A gente conseguiu resolver os riscos, saiu praticamente 100%, demos um brilho muito bom. E agora eu vou ensinar vocês no próximo vídeo, na aula de número 4, que é a aula de proteção. A gente vai falar de todos os selantes, vitrificadores, ceras, como aplicar, qual é a melhor para determinado tipo de situação e vocês saírem daqui conseguindo fazer um polimento. Galera, meu muito obrigado. Se inscreve no canal, acompanha a gente nas nossas redes sociais, @BrunoStopCar96 e bora pra cima, galera!